Para esse projeto, eu vou usar material vindo diretamente do lixo. Isso mesmo, juntei um monte de sucata, uma mesa que eu achei na rua e vamos fazer um armário com isso. Já que depois de comprar o torno, a minha carteira ficou bem vazia. E também o preço do material está lá nas alturas. Subiu de um jeito e não abaixou mais nem um centavo. Então a gente tem que pensar duas vezes hoje em dia antes de comprar algum material. E como esses tubos são de reaproveitamento, olha só que palavra bonita, eles vieram com alguns furos de brinde. E claro que não vamos deixar esses furos aí, então vamos tapá-los. Porque não é que o armário veio do lixo, é que ele tem que parecer um lixo. Eu já cortei os ferros que eu vou usar na medida correta, mas antes de começarmos a uni-los, eu vou fazer esse pequeno corte na ponta do tubo. Ele vai servir para encaixar no outro tubo, e assim forma um acabamento perfeito na emenda dos tubos. Eu sei que tem aquelas tampinhas de plástico que dá para usar também, mas sinceramente eu não gosto daquelas tampinhas. Acho que até dá para usar no pé de alguma coisa, ou em algum tubo que vai ficar aparecendo só a ponta dele, mas eu prefiro fazer desse jeito. Já preparei tudo e vamos começar a unir as peças para formar o nosso armário. E eu nem vou contar para vocês que esse tubo que vai ali do outro lado, eu esqueci de deixar a medida a mais no tubo para fazer aquele corte e fazer um encaixe igual eu mostrei para vocês do outro lado. Não vou contar isso para vocês, tá? Essa parte a gente corta, edita e ninguém fica sabendo. Brincadeiras à parte, agora sim vamos começar a unir as coisas. Mas dessa vez vocês vão me ver soldando com a solda elétrica, pois o gás da minha MIG infelizmente acabou. Então, enquanto ele não chega, vamos usar a boa, velha e difícil de soldar chapa fina, solda elétrica. Eu sei que deve ter muita gente que desistiu de aprender a soldar ou até mesmo fazer seus próprios projetos em casa por causa que é difícil de soldar com essa solda. Quando eu aprendi a soldar era pior ainda, a gente não tinha nem essas máquinas pequenas, inversoras que a gente tem hoje. Aquelas transformadoras sim, era difícil de você soldar com elas. A que eu tinha, por exemplo, tinha 70 e 100 amperes de regulagem, não tinha meio termo. Aí a gente fica mal acostumado com a solda MIG, e quando a gente precisa soldar com a elétrica de novo, a gente apanha. Dando continuidade no nosso armário, vamos colocar esses dois tubos aqui no meio, para dar mais resistência e garantir que as coisas não vão se mexer quando formos soldar tudo definitivamente. Está na hora de colocarmos os pés. E colocá-los dá um certo trabalho, porque o tubo fica querendo cair no chão a todo instante. E também temos de aferir o esquadro em duas direções diferentes. Então, para nos ajudar nessa tarefa, vamos usar o esquadro magnético. Porém, eu vou usar o esquadro do meu jeito, apenas para segurar o tubo para mim, para que ele não fique caindo. Pois nos testes que eu já fiz com o esquadro magnético usando do jeito que ele foi projetado, nunca fica 100% no esquadro. E eu sou bem chato com o esquadro porque eu gosto que as coisas fiquem retas. Feito um pé, vamos para o próximo pé. E depois de colocá-lo, vamos unir os dois pés que já fizemos com uma travessa. Desse lado era isso. Agora vamos virar e vamos fazer a mesma coisa novamente do outro lado. Já temos 4 pés e 2 travessas que unem cada um dos dois pés. Precisamos agora de mais 2 travessas para unirmos todos os 4 pés. E agora ele já pode ficar de pé sozinho, mas ainda temos muito trabalho a fazer. Então vamos preparar a estrutura que vai segurar as gavetas. E para isso vamos colocar esse metalon aqui na frente. Ele vai servir para separar as gavetas das portas. E o bom é que já podemos soldá-lo com a MIG. Pois olha, eu estava apanhando com a solda elétrica. Não que eu não goste da solda elétrica, é um processo de solda que eu respeito bastante. Mas para soldar chapa fina, olha, a melhor coisa que tem é MIG. Coloquei esse mesmo metalon na parte de trás e agora nós vamos pegar esses dois pedacinhos de ferro e vamos colocar aqui no centro, um na frente e o outro lá atrás também. Com isso, a gente vai criar uma repartição no meio para colocar os trilhos das corrediças das gavetas. Aqueles pedaços foram justamente para conseguir colocar essa peça no centro agora. Essa peça que vai efetivamente segurar os trilhos. A parte central já está pronta. Agora o que nós precisamos é de um apoio em cada uma das laterais. Eu estou tendo de criar esses apoios porque os trilhos, o certo é fixá-los pelo centro. Você sempre alinha tudo pelo centro, é a maneira mais fácil de alinhar gavetas. Pronto, a parte da estrutura das gavetas está concluída. Falta apenas fabricar as gavetas e colocá-las, mas eu não vou fazer isso agora. O que a gente vai fazer agora é continuar estruturando o armário. E aqui na parte de baixo eu vou colocar uma prateleira, que vai ser basicamente um pedaço de chapa. E para que essa chapa não ceda, a gente precisa colocar alguns tubos, que vão dar resistência a essa chapa. Vocês não acham que uma prateleira aqui no meio ia ficar excelente? Eu também acho, então vamos fabricá-la. Mas é claro que para isso vamos precisar soldar mais um monte de metalon.
Não sei o que vocês estão achando, mas para mim está ficando excelente. Só o que temos de fazer agora é colocar mais 4 tubos aqui em cima e a prateleira de cima está pronta. Para vocês que estão assistindo, é só um monte de ferro velho que eu juntei e fiz um armário. Mas vocês não têm ideia do quanto de material eu precisei juntar, pensar e, por mais que não tenha projeto, planejar tudo o que eu ia fazer para chegar exatamente nesse armário. Eu tinha várias possibilidades de juntar esse material e fazer vários tipos de armários diferentes, mas eu acho que desse jeito ficou muito bom. Eu gostei bastante do resultado. Espero que vocês também estejam gostando. Chegou o momento em que precisamos de portas, e para fabricá-las vou fazer uma estrutura com metalon 20-30. Como é uma coisa bem simples, vamos voltar para o armário e vamos colocar as dobradiças. Eu escolhi usar dobradiças comuns, dessas que a gente tem na porta de casa, até porque eu tenho um monte delas sobrando aqui. E como esse é um armário ecológico, vai servir muito bem. Além do que, é bem fácil de trabalhar com essas dobradiças. A gente coloca elas no lugar e já serve de apoio para a própria porta. A gente encosta nas dobradiças, calça a parte de cima com esquadro magnético e depois é só soldar. Olha só que belezinha, já temos uma porta funcionando, agora é só fazer a mesma coisa do outro lado. E já podemos colocar as chapas para fazer o fechamento do armário. E como ela ficava escorregando e caindo da minha mão, eu resolvi usar o esquadro magnético para segurá-la. E pronto, resolvi os meus problemas. Agora a gente segura ela no lugar com outro esquadro magnético e podemos começar a soldar. Chapeei as duas portas e agora vamos fazer a lateral. E a única parte do armário que eu não vou soldar vai ser o fundo, por dois motivos. A chapa que eu tenho para fazer o fundo não é tão grossa quanto essa que eu estou fazendo as laterais. E eu tenho medo que não fique bom. Como eu já terminei o armário, eu sei que ficou excelente, mas na hora eu estava com esse receio. Então achei melhor apenas rebitá-la e assim eu poderia trocá-la mais tarde caso necessário. E o outro motivo era facilitar na hora de pintar, pois sem o fundo fica muito mais fácil. Precisamos de alguma coisa para a porta encostar quando estiver fechada. E também precisamos segurá-la no lugar quando estiver fechada. Então, para isso, vamos usar cola Tech Bond e um ímã. E esse pedacinho de ferro que vocês estão vendo, que nós vamos soldar lá na estrutura do armário. Então, vamos colar um ímã com essa cola instantânea e daí vamos para o armário soldar essa peça no lugar. Antes de colocarmos essa peça no lugar, precisamos alinhá-la. Para isso, vamos fechar a porta. Em seguida, colocamos a pecinha lá atrás, onde vai ficar. E agora vamos usar o esquadro magnético para segurar a porta onde a gente quer que ela fique. Agora eu vou lá do outro lado e vou soldá-la no lugar. Ah, e eu esqueci de mencionar, mas essa peça está entre as duas portas. Ou seja, ela vai funcionar para as duas portas. Já podemos remover o esquadro magnético e podemos abrir e fechar a porta para ver como ficou. E não ficou uma belezinha? Eu adorei o resultado. Ficou fácil de abrir, fácil de fechar e tudo muito bem alinhadinho. Agora eu vou fazer uma coisa que eu estou adiando e que já deveria ter feito há muito tempo atrás, que é limpar toda essa tinta velha. E é claro que eu deveria ter feito isso antes mesmo de ter começado a montar o armário, mas fazer o quê? Pronto, toda aquela tinta velha já se foi e agora a gente vai colocar as chapas para finalizarmos as prateleiras. E olha só como elas encaixam perfeitamente no lugar. Claro que depois de muito ajuste, né? O que importa é que essa é a última vez que eu estou as colocando. Virei o armário de ponta cabeça e agora a gente vai usar uns grampos para segurar a chapa no lugar enquanto a gente solda tudo. E como esse é um processo lento e tedioso, vamos dar continuidade. E o próximo passo é fazermos um acabamento, aqui na emenda das chapas, pois desse jeito ficou muito feio. Então que tal colocarmos essa barra chata para fazer o acabamento? Assim não dá para ver a emenda, não dá para ver os pontos de solda. Porém, precisamos soldar essa barra aí. E como é que a gente faz para os pontos de solda dela não aparecerem? Isso mesmo, a gente vai para a furadeira de bancada, faz um monte de furos e depois a gente solda em cima desses furos. Aí a hora que a gente desbastar as soldas, não dá para ver que foi soldado. Não é brilhante? Tá, um pouco trabalhoso, mas é brilhante. O importante é que no final vai ficar uma belezinha. E aí está, um lado com acabamento e o outro lado sem. Aí vocês me dizem nos comentários o que acharam. Finalmente chegou a hora das gavetas. E para colocá-las, a gente vai alinhar tudo pelo centro. Se você nunca colocou uma corrediça telescópica, que é o modelo que a gente vai usar aqui, eu vou explicar rapidamente como fazer isso. O primeiro passo é abrir o trilho. Aí a gente pode ver os furos de fixação, que estão localizados exatamente no centro da corrediça. E é por isso que a gente fez uma linha no centro da onde a gente quer que a gaveta fique. Assim a gente pode colocar a corrediça em cima dessa linha e fazer a marcação para fazer os furos dos parafusos.
E se você não quiser que a corrediça fique passeando enquanto você tenta fazer as marcações, eu sugiro que você use um grampo para segurá-la no lugar. Como esse armário é todo de aço, eu tive de fazer dessa forma. Primeiro fazer as marcações, para depois poder remover a corrediça e aí então fazer os furos. Se fosse um armário de madeira, era só colocar os parafusos direto. Nesse caso, vamos usar um macho e vamos fazer uma rosca M4 para pôr um parafuso M4. E como o parafuso é pequeno, a rosca é fina e a parede do tubo não é grande coisa, a gente vai usar o macho direto na parafusadeira mesmo. Porque assim é muito mais rápido, fácil de fazer e também não tem perigo de quebrar o macho, senão eu não estava fazendo desse jeito. Mas todo cuidado é pouco. Depois disso a gente coloca o trilho no lugar, aí a gente mede a distância entre os dois trilhos e aí a gente já sabe o tamanho da gaveta. Esse armário me consumiu todo o meu estoque de chapas. Só sobrou essa chapa que vocês estão vendo aí. Era uma tampa de um armário, alguma coisa desse tipo. O importante é que ela tem 40 centímetros de largura, e é exatamente o tamanho do trilho que eu usei para fazer o armário. Porém, 40 centímetros na verdade é pouco. Eu precisava de um pouco mais de chapa, porque tem a frente e a parte de trás da gaveta, onde seriam feitas duas dobras. Essa chapa tem uma pequena dobrinha, então eu vou usar essa dobrinha e depois a gente coloca uma chapinha em cima. Vai ficar excelente, e é o que tem para hoje. O importante é que tem bastante chapa para a gente fazer as dobras laterais, que é onde vão correr os trilhos. Fiz os cortes e as marcações que eu precisava e vamos para a dobradeira para fazer as dobras. E se você ainda não conhece essa dobradeira, eu vou deixar o link aqui em cima no card, onde tem a construção passo a passo dela. Deu um bocado de trabalho para fazer, mas ficou excelente o resultado. Dá para fazer muita coisa interessante com ela, tudo que a sua imaginação permitir. E aqui está a nossa gaveta. Vamos pôr no lugar para ver como ficou. Mas antes precisamos colocar o trilho da gaveta. E cadê ele? Bom, ele está instalado lá no armário. Para a gente conseguir pegar ele, a gente vai abrir a corrediça, vir do outro lado dela e tem essa travinha aqui, que é só empurrar e aí a gente puxa. E pronto, o trilho da corrediça que vai na gaveta já está na nossa mão. Mas o lugar dele é lá na gaveta. Então, novamente, fiz uma linha para a gente alinhar tudo pelo centro. E agora é só marcar, furar e parafusar. Virar, fazer a mesma coisa e pronto, já podemos ir lá para o armário. Agora é a parte do vídeo onde vocês veriam colocando a gaveta no lugar. Porém, eu esqueci de gravar isso. O que vocês vão ver é apenas que a gaveta funciona. Eu consigo movê-la para frente e para trás. E também que eu já estou limpando a quina da gaveta para a gente soldar a frente nela. Opa, mas espera aí, vocês ainda não viram a fabricação da frente da gaveta. Tá, então vamos para a fabricação da frente. Para fazê-la é bem simples. Peguei um pedaço de chapa, fiz a marcação de duas linhas e agora a gente vai fazer duas dobras. A primeira a 45 graus e a segunda a 135 graus. E voilá, aqui está a nossa frente. Falta apenas um toque para deixarmos ela um pouco mais elegante, que é cortarmos essa quina em 45 graus. Depois de removida aquela tinta verde, a gente já pode fazer a instalação, tomando aquele cuidado de sempre para que tudo fique bem alinhadinho. Resolvidas as gavetas, precisamos de 2 puxadores para as portas. E para eles, eu acho que faz todo sentido usarmos o mesmo estilo das gavetas. Então fiz 2 peças um pouco menores e vamos colocá-las no lugar. E com isso podemos encerrar a fabricação do nosso armário. Agora vamos a um vislumbre de como ficou. Claro que falta acabamento em algumas partes, como aqueles pontos de solda que vocês estão vendo ali atrás. Eu também não mostrei a colocação daquela chapinha, mas não tem segredo, foi apenas uma chapinha que eu soldei para finalizarmos a gaveta. A abertura e o fechamento das gavetas ficou super suave com essas corrediças telescópicas e as portas ficaram ótimas, com o ímã segurando as fechadas. Tudo o que precisamos agora é de uma belíssima pintura azul royal, a cor oficial das minhas ferramentas caseiras. E caso alguém se pergunte por que o armário está esverdeado, é porque eu passei nele uma camada de wash primer para proteger da ferrugem e também para garantir a aderência da tinta. Lembram no começo do vídeo que eu disse que encontrei uma mesa jogada na rua? Então, aqui está o tampo dela. Ele vai reencarnar como o tampo do nosso armário. E ele está em excelente estado. A gente precisa apenas fazer alguns cortes para que ele se encaixe no nosso armário. Depois de tudo finalizado, esse foi o resultado que conseguimos. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por acompanhar e até a próxima!